Estamos de volta com a Redação Sport TV, recebendo Tim Vickery e Charles Gavão. O Tim volta comigo amanhã, hein? Teremos Redação Sport TV especial, na expectativa do jogo do Palmeiras, final do Mundial. Nossa equipe está em Abu Dhabi e hoje quem participa com a gente para trazer todas as informações. Esse negócio dos 2 R seguidos não está legal. Para trazer. Por isso que é melhor falar mais de forma mais elegante, para trazer, né? Porque aí já dá aquela, né? Para trazer todas as informações do Palmeiras. Lívia Laranjeira, bem-vinda à Redação, Lívia. Tudo bem, Barreto? Bom dia aí para vocês no Brasil, bom dia para todo mundo ligado no Redação Sport TV. Se você tivesse me chamado, Barreto, 10 segundinhos antes, você teria ouvido, daria para o pessoal que está em casa ouvir um carro que acabou de passar por aqui e gritar, vai Palmeiras! Esse é o clima aqui em Abu Dhabi, muito torcedor palmeirense. Quando a gente liga a câmera, pega o microfone, sempre passa gente, torcedores do Palmeiras, em peso por aqui, vão ser imensa maioria, absoluta maioria, amanhã nessa final contra o Chelsea. Hoje a gente está num cenário muito feio também, né, Barreto? Eu já trouxe aqui para vocês alguns cenários muito ruins aqui de Abu Dhabi. Hoje a gente está em frente à grande mesquita do Sheikh Zayed. Por que eu estou aqui hoje? Porque a gente acabou de assistir aos primeiros 15 minutos do treino do Chelsea. O Chelsea está hospedado em um hotel bem em frente aqui à mesquita e fez essa atividade de hoje no próprio complexo esportivo que fica dentro do hotel. Até um pouco mais cedo a gente acompanhou a entrevista coletiva do Jorginho, eu vou falar daqui a pouquinho sobre isso, trazer um trecho de uma resposta dele, mas a gente até estava falando com ele sobre a presença em peso de torcedores por aqui, e ele falou, olha, a gente está sabendo, mas ver mesmo a gente não viu porque a gente mal sai do hotel. Eu também não sei se eu sairia do hotel, se eu tivesse uma vista dessa e o centro de treinamento dentro do hotel, eu entendo a decisão da delegação do Chelsea de permanecer dentro do hotel fazendo essas atividades. Mas vamos lá para as informações. O Chelsea está treinando hoje aqui nesse hotel, né, aqui no centro de treinamento do hotel, porque não precisa fazer o reconhecimento do gramado no estádio Mohammed bin Zayed. Isso porque a semifinal contra o Al Hilal já foi lá. Então eles puderam permanecer aqui onde eles treinaram ao longo desses últimos dias. Já o Palmeiras não. O Palmeiras também está treinando nesse momento, mas daí lá no palco da decisão, estádio Mohammed bin Zayed, vai ser a primeira vez que o Palmeiras vai jogar nesse Mundial lá nesse estádio, porque o jogo da semifinal contra o Al Ahly foi no estádio Al Nahyan. Então, os dois times treinando ao mesmo tempo para essa decisão. O Chelsea ainda sem a presença do Thomas Tuchel. O clube ainda não confirma nem se ele vem, nem se ele não vem, não dá uma resposta definitiva. Hoje, na entrevista coletiva, o Zoutlou, que está comandando o time nesse Mundial, disse que eles ainda esperam que o Tuchel possa vir, que ainda faltam pouco mais de 24 horas para a decisão, a gente ainda conta com a presença dele, mas fato é que a gente não tem essa informação oficialmente, se o Tuchel já testou negativo, se ele segue fazendo os testes para poder desembarcar aqui a tempo de comandar o time para essa partida de sábado. E o próprio Jorginho falou de como é importante ter a presença do Tuchel, né? De como ele traz mais energia para os jogadores dentro de campo e para o time de maneira geral. O Jorginho é um dos jogadores com quem o Tuchel mais fala durante o jogo, até pela leitura de jogo que ele tem. Então seria uma peça importante, pode vir a ser um desfalque importante, embora não dentro de campo, né? Mas certamente ter a presença do Thomas Tuchel na beira do gramado pode fazer a diferença para o Chelsea, ou pode ser um fator ali de peso para a equipe inglesa. O Palmeiras, sem grandes novidades de escalação, né? Segue treinando com todo o grupo à disposição. O Gabriel Veron chegou já aqui a Abu Dhabi, ele veio para acompanhar essa final junto com a delegação, né? Obviamente não vai poder jogar, mas depois que ele testou negativo para a Covid-19, ele foi convidado pela diretoria e pela comissão técnica para vir para cá, então ele já está aqui com a delegação e o Palmeiras, então, fazendo essa atividade
para encarar o Chelsea nesse jogo de amanhã. O Palmeiras ainda não concedeu a entrevista coletiva pré-jogo, da véspera do jogo, que acontece hoje. Isso deve ser por volta de 12h30 no horário do Brasil. Aí, obviamente, a nossa equipe também vai acompanhar. Falam hoje Abel Ferreira e Gustavo Gomes. O capitão volta a falar por aqui. Então, as duas equipes cumprindo aquele cronograma da véspera do jogo, né? Treino aberto, 15 minutos de treino abertos à imprensa, depois entrevista coletiva com um jogador mais o técnico, aquela preparação final, últimos ajustes para a final desse sábado, Barreto. A gente separou um trechinho da entrevista do Jorginho, porque, obviamente, por ser um jogador brasileiro, houve muitas perguntas sobre a relação dele com o Brasil, sobre o peso do Mundial de Clubes para quem é do Brasil, né? A gente sempre faz essa comparação com os clubes europeus. E aí perguntaram para o Jorginho sobre a relação dele com o Palmeiras. O Jorginho, um jogador ítalo-brasileiro, o Palmeiras com muitos torcedores de ascendência italiana, então fizeram essa pergunta para ele. E a resposta dele acabou sendo surpreendente para muita gente, então a gente vai rodar esse trechinho da entrevista do Jorginho. A ligação que eu tenho com o Palmeiras é que eu fui fazer teste lá quando eu tinha 12 anos, eu acho. E eu não passei no teste, então essa é a recordação que eu tenho do Palmeiras, sinceramente. E como é o futebol, né? Hoje estamos aqui depois de 18 anos, mais ou menos, para disputar uma final de um Mundial de Clubes contra o Palmeiras. Então, é bem irônico isso, mas é por isso que o futebol é tão lindo, né? Acredito sim que o Chelsea merece respeito pela história, pelo clube que é e por todos os títulos que já ganhou e vem ganhando. Mas se as pessoas acreditam que o Palmeiras é o favorito para esse time, faz parte do jogo, né? Faz parte do futebol. Amanhã é um jogo que tudo pode acontecer e depois do jogo a gente vê o que aconteceu. Tá aí a palavra do Jorginho. Ele até foi perguntado se o fato de não ter passado num teste do Palmeiras poderia ser um elemento, uma motivação a mais para o jogo. Eu disse, olha, por que não, né? A gente sempre está buscando motivações internas para cada partida. Essa pode ser mais uma. Então, mais um elemento para essa partida. Jorginho, que disse que é São Paulino, ou pelo menos durante a infância foi São Paulino, agora encarando o Palmeiras em busca desse título mundial. Barreto. Mais uma motivação, então. Obrigado, Lívia, pela participação na redação. Tem duas curiosidades nessa entrevista do Jorginho, né? A primeira é essa de que a relação que ele pode ter com clubes brasileiros ou é a de torcedor ou é de ter feito teste, porque ele saiu muito cedo realmente para ir jogar na Europa, né? Sim, e pelas características, eu acho que ele não encaixou naquilo que o futebol brasileiro estava procurando de um volante. Ele é muito cerebral, né? Ele tem uma visão do jogo excelente, ele tem excelente passe. No início de Inglaterra, ele foi levado para a Inglaterra por um técnico italiano, o Sarri. Ele estava sendo massacrado, porque ele não é atleta, né? Ele não é grande atleta. E o pessoal estava falando, até os jogadores estavam falando, ele não corre, ele faz a bola correr, né? Então, talvez pela característica, ele não recebeu atenção que ele deveria ter recebido por clubes no Brasil. Ele conseguiu fazer a carreira fora. E outra curiosidade, Charles, é essa sensação que existe, pelo visto, não sei se são todos os jogadores do Chelsea, mas dois brasileiros que a gente ouviu estão com essa sensação de que o Palmeiras é apontado como favorito, né? E eu vejo muito mais cautela aqui no Brasil para falar disso, né? Acho que a gente tem falado que o Chelsea de hoje talvez seja um adversário mais acessível, mas sempre partindo da premissa de como é difícil ganhar o Mundial de Clubes contra esses times ricos que vêm da Europa, né? Sim, Marcelo. Tem um ótimo artigo do PVC hoje, aqui no jornal Folha de São Paulo, falando de quando o mercado europeu, a comunidade europeia, trocou uma lei que impedia que jogadores de outras partes do mundo participassem dos campeonatos europeus, né? Isso já acontecia com outras profissões, isso foi em 1995, e dali para frente o PVC, que é uma enciclopédia de futebol, ele afirma assim, de 95 para cá,
nos mundiais, foram 25 vitórias dos clubes europeus contra 6 mundiais dos clubes latino-americanos. Isso explica bastante, né? Então, agora, por outro lado, acho que a imprensa aqui no Brasil, eu tenho acompanhado bastante o que está se falando, vocês também, né? Eu vejo uma tendência da imprensa aqui no Brasil, Marcelo, me desminta se eu estiver enganado, a dizer que o Chelsea não é mais aquele, que o Chelsea não está numa fase muito boa, que de todos os clubes que nós vimos jogarem contra times americanos, talvez esse seja o clube que, tecnicamente, inferior aos outros clubes que participaram das últimas finais, e que essa é uma chance de ouro para o Palmeiras conquistar o título, né? E que o Palmeiras tem sim, tudo baseado nas 2 partidas, né? Que o Palmeiras fez com que o Chelsea fez. Eu confesso que eu estou um pouco com medo dessa postura de certos setores da imprensa. Acho que isso que vazou para o Thiago e para o Jorginho, né? Provavelmente o que deve ter chegado a eles é isso. No Brasil, o pessoal está dizendo que o Palmeiras é favorito. Não é que todo mundo está dizendo, obviamente, mas certos setores, certas pessoas e veículos da imprensa estão dizendo sim. Eu sou testemunho, eu vi, não, o Palmeiras vai vencer bem, né? Não acho que é tão simples assim, nem tão fácil, Marcelo, né? É só olhar a campanha do Chelsea, ele não é campeão europeu a troco de nada, né? Não é tão simples assim. Vai ser um grande jogo, certamente. Sobretudo, desculpe, já vou devolver, tem duas disputas aqui que eu acho muito interessantes, pessoais da gente acompanhar, né? Rony versus Thiago Silva e Lukaku versus Gustavo Gomes. 3 selecionáveis e o Rony ainda não, né? Mas vai ser muito interessante ver essa disputa, Marcelo, Tim. A gente está achando que tem disputa, mas esse consenso de que o Palmeiras seja favorito, acho que... Me lembra um pouco de quando o Pablo Mari foi embora e o Flamengo contratou quem contratou. Muitos da imprensa de São Paulo estavam falando vai ficar muito melhor do que um zagueiro que pegaram da segunda divisão da Espanha. Eu acho que tem jogo. Eu concordo com a abordagem que nos últimos anos, eu sei que a gente vai falar muito mais sobre isso amanhã, nos últimos anos, Chelsea é o campeão da Europa mais acessível. Eu acho que isso concordo plenamente. Também o momento do time não é tão bom. Mas no início, eu acho que não tem dúvida. Chelsea é favorito. E quem adora assim é Abel, né? Eu acho que Abel, nesse momento, ele está num paraíso. Né? Porque ele adora planejar jogos contra adversários que ele considera mais glamouroso. Foi assim na Libertadores, que ele ganhou de Galo e de Flamengo. E agora ele vai estar em um estado de êxtase, planejando esse jogo, porque a ideia para Abel, que Palmeiras ser favorito, vai matar ele. Ele não quer isso. Ele quer anular para depois ganhar. Amanhã a gente fala muito mais. Muito mais, a partir das 10 da manhã, no horário normal do Redação Sport TV. Agora nós vamos chamar o Emanuel Castro para